Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos novamente juntos para meditarmos mais um pouco na graça, no conhecimento do nosso Deus. Maravilhoso é estarmos juntos sempre para adorarmos esse Deus. Você hoje é meu convidado para mais uma vez estarmos falando sobre graça, dando continuidade sobre esse assunto, logo após a nossa vinheta. Então, aqui na leitura de hoje, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos aqui a aliança de Deus para com Abraão. A lei e a graça no Antigo Testamento, Deus escolheu a Abraão e sua descendência para demonstrar a sua justiça e amor por meio da história. A concessão da lei de Israel mostrou a graça de Deus. A Israel pertenceram à adoção de filhos, a glória das alianças e a concessão da lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Então nós vemos que com a aliança que Deus fez para Abraão e com Abraão, melhor dizendo assim, através de Abraão, quando surgiu o povo de Israel, um povo ao qual Deus preserva não só desde esse surgimento com Abraão, mas até o dia de hoje, nós vemos que Deus não pegou e simplesmente fez uma promessa, guardou na prateleira e deixou no esquecimento. Não, Deus zela, Deus preserva e Deus faz essa aliança ser conhecida até nos dias de hoje. E quando nós vemos a nossa graça sobre o Velho Testamento, nós vemos então que Deus derramou a graça dele sobre um povo, uma nação. Somente o povo de Israel pôde usufruir de tudo o que nós hoje como igreja podemos usufruir. O que o povo usufruía? Eles eram os únicos que poderiam ser realmente chamados filhos de Deus. Mas nenhuma outra nação, nenhum outro povo, nenhum outro reino poderia ser chamado de filhos de Deus, a não ser o povo de Israel. A glória de Deus, eles eram o único povo que experimentava da glória de Deus. Nós vemos no Egito, nas 10 pragas, nós vemos quando o povo sai do Egito e Deus abre o mar vermelho. Nós vemos antes de eles chegarem no Egito, quando houve aquela grande seca, Deus preservou aquele povo e levou até o Egito para que não perecesse de fome. Então nós vemos aí o agir de Deus com esse povo. A concessão da lei, os únicos que poderiam adorar a Deus e cultuar o Deus verdadeiro era o povo de Israel. Tanto é que todas as outras nações que queriam adorar esse Deus tinham que se converter ao judaísmo, aplicar os seus dogmas, aplicar a sua lei e segui-las conforme os judeus também seguiam. E as promessas dos patriarcas. Os patriarcas, os homens da fé, ao qual sustentavam e preservavam a palavra de Deus para que chegasse até Jesus. Então nós vemos particularidades de uma nação, de um povo, de um Deus. Um único Deus, um único povo, um único cuidado com este povo. A graça de Deus é derramada sobre este povo.
Segundo o Novo Testamento, em geral, a lei corresponde ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés, porque em Deus ministrou a aliança de amor para com seu povo, longe de ser uma mera lista de obrigações legais que oferecia salvação ao israelita. Em troca do seu comprometimento perfeito, o que se encontra na lei é o caminho para o judeu manter em boas relações com Deus. O sacerdócio, os sacrifícios, as festas, enfim, o culto de todo modo, deveriam expressar o reconhecimento das imperfeições do homem. O ritual que a lei de Deus impôs sobre Israel tinha a finalidade de salientar a santificação a Deus e a imperfeição do seu povo. Se Israel pensou no início que, pela lei, a nação poderia abandonar o pecado e viver em santa e piamente, logo ficou decepcionada. No livro de Juízes existem os mais chocantes ilustrações da tendência nacional para a maldade. O rei Saul, ainda que escolhido por Deus, ungido por Samuel, abandonou os retos caminhos. E o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu em pecados grosseiros, adultério, homicídio premeditado. Segundo a lei de Davi, deveria ser condenado à morte. Porém, Deus o poupou, e a maneira como Deus lhe mostrou favor sobre para ilustrar de que modo a lei e a graça operam no Antigo Testamento. Então, nós vemos realmente o trabalhar de Deus, o tratar de Deus com o povo. Mas hoje, graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa graça foi aberta, foi estendida a todos nós, judeus e gentios. Está disponível para todos aqueles que hoje aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas e o judeu que não se converter? O que vai acontecer? Ele vai para o inferno? Ele não vai para o inferno? É uma pergunta que muitos têm como dúvidas. Por quê? Se Jesus veio, pagou e os judeus não aceitam, o que vai acontecer com eles? A Bíblia fala que, e nos demonstra que o povo de Israel é um trabalhar de Deus em particular. Não é só porque eu que me julgo cristão evangélico ou cristão católico, eu tenho a certeza ou a garantia da minha salvação. Não. O fato de ir para a igreja só me torna um religioso. O que me faz ser salvo? O que me faz ter a graça de Deus sobre a minha vida? Aceitar o sacrifício do Mestre na cruz do Calvário. Esse é o primeiro ponto ao qual nós, gentios, somos alcançados pela graça de Deus. Os judeus, em particular, têm que trabalhar com Deus. Se eles aceitarem ou não aceitarem o sacrifício de Jesus, vão ser salvos ou não, vai depender somente de Deus. Porque Deus escolheu esse povo. Deus trabalhou esse povo. Deus cuidou desse povo. Ah, mas como é que você sabe que Deus cuidou? Nós vemos a Segunda Guerra Mundial aí, o último acontecimento de grande proporção, onde morreram milhares de judeus nos campos de concentração da Alemanha, mas eles estão aí, foram fortes com a nação deles, sendo atacados em todos os tempos. Mas Deus, graciosamente, colocou as suas mãos e tem cuidado desse povo pessoalmente. Eu, particularmente, indiferente para mim se eles vão ser salvos ou não, eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Eu tenho que, nessa parte, eu tenho que ser um pouco egoísta e falar, olha, é eu e Deus. Quando eu chegar diante de Deus, Deus vai cobrar os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Então, eu tenho que me preocupar, quando eu estiver diante de Deus,
Deus colocar naquele telão 2.000 polegadas as imagens dos meus pecados e eu falar, ficar envergonhado de ter desculpa, ou confiar na cruz de Cristo? Essa é a minha preocupação. E é por isso que esse é o intuito deste canal. É pregar, anunciar que há esperança em Jesus Cristo. Que a graça de Deus está estendida a todos nós, no nosso tempo, na nossa geração, enquanto a igreja estiver na terra. Depois que Deus arrebatar a igreja, tirar da face da terra o Espírito Santo, a sua oportunidade não vai existir mais. Então, eu só estou fazendo o que o mestre mandou. Se os homens não me clamar, as pedras clamarão. Então eu estou clamando pela graça, pela misericórdia, pela fidelidade de um Deus poderoso, de um Deus santo, de um Deus justo, sobre a minha e sobre a sua vida, para que nós, assim como você, como eu, necessitamos desse perdão, dessa graça, dessa misericórdia. Não há outra maneira, não há outro jeito de nós chegarmos diante de Deus, se não for pela sua misericórdia. Espero que o assunto de hoje possa ter esclarecido um pouco mais sobre a graça de Deus. E essa semana estou usando este livro aqui, Lei, Graça e Santificação, do pastor Russell P. Shield. Estará nos auxiliando também nessa série sobre graça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para que quando sair um vídeo novo, você possa estar recebendo as notificações. E eu quero deixar meu muito obrigado para o centro. Agora já somos um pouco mais que 100 inscritos aqui no canal. Minha gratidão a Deus, porque nós temos sido o canal da graça e da misericórdia de Deus para a sua vida, para a minha vida. E quem tem nos acompanhado, sou muito grato pela sua vida. Que Deus os abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, para a glória de Deus. Deus os abençoe. Amém.